Com alegria, cumprimento a todos para mais uma série de lições da Bíblia. Hoje, a lição de número 3, com o tema da semana sendo a palavra, a base do reavivamento. O texto iniciado é Salmo capítulo 119, verso 154. Pleiteia minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Aqui o salmista acaba de nos apresentar 3 passos fundamentais para um reavivamento sólido. Primeiro, pleiteia a minha causa. Essa palavra, pleitear, demandar em juízo, disputar, fazer por conseguir. Parece que o salmista, com certeza, sabia muito bem exatamente com quem ele estava falando. Um juiz com poderes intercessórios por sua causa e de qualquer um de nós. Qualquer causa nossa. Segundo, quando ele disse, livra-me, consciência pecaminosa em humilhação ao Senhor, suplicando livramento das inevitáveis consequências de pecados não arrependidos e não confessados ao Senhor. Se por acaso algo assim assombrava a vida dele ou de qualquer um de nós, é muito sério. Livra-me. Terceiro passo, vivifica-me segundo a tua palavra. Fora dela não tem jeito. É nela que teremos a consciência do passo anterior para poder realmente nos arrependermos de nossos pecados e confessarmos a Deus para então estarmos libertos, livres, termos o livramento. E o terceiro passo, vivificar segundo a sua palavra, a busca do único antídoto contra o estado depressivo causado pelo pecado. Reavivar, renascer, reviver, reacender a chama do primeiro amor. Paixão pela palavra, paixão pelo ide. Não existe reforma, não existe reavivamento, senão para salvar. A missão do ide é prioridade máxima na vida de qualquer cristão. Falar em reforma sem imaginar salvação seja nossa e seja de alguém, não existe. Reforma, reavivamento, ide, pregação do evangelho, amor às almas, estão tudo vinculado. No segundo tema da semana, nós temos reavivados pela palavra. No Salmo 119, temos ainda, no verso 25, a súplica. Vivifica-me segundo a tua palavra. Olha a circunstância. A minha alma pega-se ao pó. No verso 107, olha a súplica. A mesma do verso 25. Vivifica-me segundo a tua palavra. Olha a circunstância. Estou aflitíssimo. No verso 153 e 154, olha a súplica. A sequência de súplica. Livra-me, pleiteia minha causa, resgata-me e vivifica-me, segundo a tua palavra. Olha a circunstância, uma só. Olha para a minha aflição, Senhor, pois eu não me esqueço da tua lei. Ainda dentro do Salmo 119, o salmista descobriu algumas bênçãos maravilhosas. Lá no verso 50, nós temos consolo na promessa. No verso 74, alegria de poder testemunhar novamente.
No verso 116, amparo na esperança. No verso 130, luz e entendimento aos simples. No verso 160, a tua palavra é a somatória da verdade. Olha aí, contadores. A tua palavra é a somatória da verdade. No verso 169, o retorno, o feedback do clamor é o entendimento. E no verso 170, o retorno, o feedback da súplica é o livramento. Teve um estrangeiro, a palavra de Deus, nos dias de Jesus, que confessou algo semelhante ao salmista. E recebeu algo mais interessante ainda. Se não, vejamos. São Mateus capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Mateus capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Esse relato aconteceu na cidade de Cafarnaum, que era ao lado da antiga Caná, na Galileia, onde Caná foi onde ele realizou o primeiro milagre ali naquela festa, naquela boda, né? Esse centurião, ele suplicou pelo seu servo que estava paralítico, como diz o texto, e horrivelmente atormentado de cama há muito tempo, sofrendo. No verso 7, Jesus se dispõe a imediatamente ir até lá. Mas no verso 8, o centurião replica, confessando sua condição indigna, apesar da sua enorme e inabalável fé na pessoa de Cristo. No verso 9, inclusive, ele chega a enumerar vários motivos para ilustrar sua então comentada indignidade. Casualidades e circunstâncias rotineiras da vida de um militar. Mas ele, quando nós voltamos lá para o verso 8, então, no final do verso 8, nós percebemos que a exposição de alguém vivificado pela palavra, aquele centurião, estrangeiro à palavra de Deus, o romano, ali ele confessa que era alguém reavivado pela palavra. Senhor, somente diga uma só palavra daqui onde o Senhor está, e o meu servo há de ser curado. No verso 10, Jesus confessa algo extraordinário, incomum. Jamais vi em Israel, jamais testemunhei tamanha fé. No terceiro tema, nós temos aí o poder criativo da palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Dentro desse texto, nós vamos analisar ali, em primeiro lugar, a palavra é viva e eficaz. Segundo, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não há guilhotina igual. Ela decepa sem dó e sem piedade, com precisão. Terceiro, ela penetra até na divisão de alma e espírito. Só que é bruto. Não tem anestesia, viu? É sem anestésico. Mas é por isso mesmo que muitos gemem e nem
e nem percebe o vexame dos gritos desnecessários. Sabe por quê? Preconceitos, fanatismos, tradições, regras temporais. E quando percebe o corte da palavra nas juntas da alma e do espírito, gritam de pavor, de forma horrenda. Quarto, ela também penetra e faz da divisão de juntas e medulas. É uma liquidação cirúrgica, é um cala-boca final, é um vai ou racha, aceita ou não aceita. E por último, também ali no texto de Hebreus 4:12, diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha, em poucas e boas, ela puxa o tapete de qualquer um que se atreva a se fazer de entendido sobre ela. Que se atreva a contestá-la. Porque, como diz o início do verso, neste caso a palavra é viva e afiada. Não existe conselho humano algum, por mais sábio e douto que seja, que sobreviva com êxito, sem o poder da palavra, sem a essência, sem o espírito da letra. Porque a letra em si é morta, a letra mata, mas o espírito é quem vivifica. Só assim a palavra, o servo humildemente busca, aceita que ela se interprete e ela vai falar. E tudo isso que nós vimos aqui em Hebreus capítulo 4, verso 12, vai acontecer nas nossas vidas. Com precisão. E reforma, reavivamento vai acontecer de forma espontânea e natural. O quarto tema desta lição, desta semana, nós temos Jesus e a palavra. Temos aí São João capítulo 5, verso 39. Eu incluiria o verso 40, porque o verso 39 sozinho é muito comum ele ser citado em sermões, em muitas situações, em estudos bíblicos, etc., como se estivesse estimulando, como se fosse um texto que estimulasse a ler as Escrituras. E não é, muito pelo contrário. São João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É uma crítica das pessoas que buscam estudar a Bíblia dessa maneira. Porque isso é ir na letra morta. O verso 40 esclarece, e não quereis vir a mim para terdes vida. Aí é o Espírito que vivifica. A palavra de Deus, nós temos que mergulhar nela com essa disposição. Ir, mas com Jesus, buscar nele a fórmula de ser vivificados, reavivados pela palavra. No Evangelho de São João, no capítulo 16, nós temos a missão do Consolador, do Espírito Santo. O primeiro passo da missão é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a seriedade da missão. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo é o único imperdoável, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a missão dele é essa, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, ele tem uma missão de revelar o conteúdo pleno da nossa missão individual, de todos nós. Jesus vai, porque se ele não for, ele não virá. E quando ele vier, ele vai fazer essa revelação individual. Inclusive, se algum dia as Bíblias forem queimadas ou de alguma maneira elas desaparecerem, Jesus não se preocupe. Naquele dia eu vos farei lembrar de tudo. Tudo que eu vos tenho dito e ensinado. Vocês vão ser uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens. E por último,
Também é a missão do Espírito Santo nos conduzir ao testemunho. Vamos ler São João, no capítulo 3, do versículo 31 ao 36. Olha o que temos ali. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, por medida. Ele não dá o Espírito Santo por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por exemplo, os discípulos de Emaús, em São Lucas capítulo 24, verso 27 ao 32. Observem que ali no verso 27, Jesus começou a dar um estudo bíblico para eles, caminhando com eles. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus. E quando Jesus começou então por Moisés, foi passando até chegar nele, eles ainda não tinham notado quem era ele. No verso 28 e 29, a hora que o Senhor resolve dar uma para eles que, não, eu vou mais para frente um pouco, etc., para ver só o que eles falavam, para ver se eles estavam sentindo a presença do Espírito Santo no coração deles. Deu certinho. Eles disseram, não, Senhor, vamos entrar conosco, vamos cear conosco, está muito tarde, etc. Entra um pouquinho, vamos entrar e tal. Lá no verso 32, quando o Senhor foi embora, eles disseram, porventura, não nos abrasava o nosso coração quando ele falava conosco? Perceberam o poder da palavra? Quando Jesus está acompanhado, quando o Espírito Santo está nos motivando, quando ele está nos guiando no estudo, na prática e no ensino. O quinto tema da semana, reavivamento, fé e a palavra. Em Lucas capítulo 18, o verso 8, nós temos o seguinte: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que entrou na lista de assuntos extintos? Ou na lista de produtos extintos? Será que está assim? A minha e a sua fé? No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 1 e o versículo 2, a palavra só prospera vinculada à fé. Do contrário, é só perda de tempo. Fé sem renúncia, religião sem vida, sem prática, é só rótulo. Palavra morta, junto com a fé, morta. É só isso. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 17 e no verso 20, nós podemos ver com clareza que fé sem obras é estéril, é morta. Até os demônios têm fé desse jeito, eles acreditam, mas não obedecem. Mostra a tua fé sem suas obras, que eu te mostrarei pelas minhas obras a minha fé. É o que Tiago diz. Todos os milagres, todos, realizados através do Messias, despertou fé.
confirmou a palavra, deixou todos vibrantes de reavivamento cristão. E em quem busca com sinceridade e reconhece a autoridade da palavra, puderam ser confirmados em sua fé. Mas já naqueles dias, os líderes já daquela época, e muitos de hoje, semelhantemente também, continuam emburrados, como aqueles fariseus antigos, fermentando os seus sinédrios, as suas rodinhas. Não são comissões, as suas começões, repletas de desgastes e de climões, preocupado com picuinhas, com enjoeiras, com um monte de coisa. E o foco do id vai perdendo de vista. O foco da palavra vai perdendo de vista. E que pregação de reforma é essa? Que pregação de reavivamento é essa? Cada templo é um templo. Cada casa precisa de reformar um lugar distinto. A casa toda vai ser reformada. Mas precisa de começar por onde está mais estragado. E cada um está mais estragado em um lugar diferente. Sem consertar os estragos primeiro, não tem jeito de fazer reforma nenhuma que presta. Primeiro conserta os estragos. Depois a reforma. Aí vai estar com vida nova, reavivado, ar novo, clima novo. Mas o foco é a palavra. A base do reavivamento é a palavra. Não tem outra forma, não tem outra receita. É aceitar ela do jeito que ela é, a verdade. O sexto tema da lição. A palavra. Guardiã e salvaguarda do reavivamento. No livro de Atos, capítulo 20, verso 27 ao 32, ali nós temos um discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso, demonstrando que só na palavra viva se mantém uma igreja sólida em qualquer lugar, principalmente se tratando de grandes centros urbanos, como foi o caso de Éfeso, que tinha aproximadamente 150 mil habitantes já naquela época. Era um centro comercial com muita referência naqueles dias, mas infelizmente parecia uma Sodoma e Gomorra também, que não é diferente dos nossos dias de hoje, nos grandes centros. Apesar que isso não é só nos grandes centros, mas principalmente nos grandes centros. Se nós formos lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo 20 ao verso 24, Jesus faz uma comparação já nos seus dias. Ele comparando Corazim e Betsaida com Tiro e Sidom, com relação ao juízo de Deus. Ele compara também Cafarnaum com Sodoma e Gomorra. E Deus vai ter que rever a questão, né? De Sodoma e Gomorra, porque Cafarnaum, o tanto de milagre que ele fez nessas cidades todas aí, e o pessoal não estava nem aí. A palavra de Deus, Espírito de profecia na mão, toda uma orientação, toda uma estrutura congregacional, desde a zeladoria de uma igreja até a fábrica, as escolas, as faculdades. Não tem departamento nenhum na igreja que o foco fundamental e principal seja o ID. Se tiver algum desses departamentos que não seja ID, semear, colher e conservar, pode fechar, pode acabar com tudo. E tudo isso só vai acontecer se acontecer reavivamento. E para acontecer reavivamento, precisa de ser fundamentado na palavra. Sem a palavra não existe reavivamento. E não é palavra morta, é palavra viva, prática. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 e 23, ali nós temos ter um renascimento não de origem corruptível, como diz o apóstolo, mas incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece.
que produzirá amor fraternal de cunho verdadeiro. Eu ainda citaria Tiago, capítulo 1, verso 21 e 22. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque não é mais do que hipocrisia querer ensinar algo do que não se pratica. Ser ouvinte da palavra é perda de tempo. Nem vive o mundanismo e nem vai ganhar o céu. Mas ser praticante da palavra viva. Em 1 João, capítulo 2, verso 14, com a palavra é a única forma de vencermos o maligno. A única forma de vencermos o maligno. O último tema, o sétimo tema da semana, eu citaria o texto de uma autora cristã, a senhora Ellen G. White, no seu livro Grande Conflito, página 593, ela diz uma coisa muito interessante. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades das Escrituras, poderá resistir no último grande conflito. Reformar sem tirar as infiltrações da parede vai mofar tudo se mandar tinta em cima. As moléstias mentais que nós temos, como depressão, fanatismo, fobias, psicoses, ataque de fúria e muitas outras, são machucados, são estragos que o tempo nos causou, que o pecado nos causou, que a nossa vida recebeu. E nós precisamos, quem sabe, de ajuda às vezes, para conseguir nos livrar de muitos desses problemas. Mas daí em diante, depois de corrigido tudo isso, ter uma vida clara, um coração aberto para uma reforma com foco distinto do reavivamento. Porque uma reforma sem foco distinto é apenas uma mosca a ser coada. Enquanto que os nossos preconceitos vividos no dia a dia são verdadeiros camelos engolidos pela hipocrisia de falsos reavivamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Que tenhamos motivação na palavra de Deus suficiente para orarmos ao Senhor e encontrarmos nele o verdadeiro reavivamento. E naquele grande dia, todos fazermos parte do reino eterno. Sermos salvos nós e os nossos lares. Oremos ao Senhor. Querido Senhor, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Reaviva o nosso ser. E motiva-nos a verdadeiramente a ser a luz do mundo e o sal na terra. Que as pessoas, ao olhar para nós, encontrem tempero para suas vidas e procurem a receita na Tua palavra e no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e no nosso testemunho, para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.